O episódio de hoje é sobre Jonathan Coulon, um menino francês que foi sequestrado na noite de 6 para 7 de abril de 2004. Tempos depois, o corpo do menino de 10 anos foi encontrado nu, amarrado em um bloco de concreto em um lago, a uns 29 quilômetros de distância do lugar do sumiço dele. A busca pelo pequeno Jonathan durou 42 dias. A busca pelo seu assassino durou 14 anos. A busca pela justiça, sobre isso eu falo mais pra frente no episódio. O que eu posso dizer é que um homem alemão chamado Martin Ney foi apontado como predador que inclusive foi cogitado como sequestrador da britânica Madeleine McCann em 2007. Bizarro e assustador, não é? E eu conto tudo em detalhes para vocês já, mas eu preciso dizer que o Martin Ney, ou Martin Ney, quando olha para trás de si, vê a sombra de um demônio. E nós gostaríamos que ele pudesse ter várias vidas para pagar pelos crimes covardes que cometeu, ou só para garantir a justiça que ele recebesse uma punição bem mais severa nessa vida. Aqui mesmo. Eu sou Marcos Campos, sejam todos muito bem-vindos. Vocês já sabem, mas não custa lembrar, toda semana tem 3 episódios novos por aqui. Se você gosta de conhecer histórias reais, eu te convido a se inscrever e acompanhar o canal, isso é muito importante para o nosso trabalho. Se puder, entre também para o nosso clube de membros, que tem um grupo especial para os membros lá no WhatsApp. E é bem bacana, tá? Me segue também nas outras redes, @eu sou Marcos Campos, para ficar por dentro de todas as novidades aqui do canal, combinados? Olha só, galera, me diz aí. Tá fazendo frio já na sua região? Ou tá aquele friozinho gostoso? Por aqui tá aquele clima delicioso, sabe? Tipo assim, 20, 25 graus, assim. Nem muito frio, nem muito calor. E assim, eu sou um cara meio que sente frio fácil, sabe? Então, quando bate ali uns 20 graus, já dá aquele friozinho. E eu recorro a quem? Claro, a essa camiseta, como vocês queiram, da Insider, que é uma tech t-shirt de manga longa, uma long sleeve. E ela, além de ser super confortável, é ideal justamente para esse tipo de clima, comecinho de outono, sabe? Meia estação. E além de todas as tecnologias da Insider que a gente já conhece, ela também tem uma estética maravilhosa, né? Que você pode usar aí no ambiente de trabalho ou para dar um passeio. Ela vai bem em todas as ocasiões. E se você quer uma dessa, ou para você, ou para presentear uma pessoa querida, dá um pulo lá no site da Insider, porque essa peça tá com desconto. Então, para você poder aproveitar essa promoção, não deixe para depois, tá? Que é por tempo limitado. E você pode, claro, sempre usar o meu cupom disponível para vocês, que é Marcos Campos, ou só clicar no link que eu deixo na descrição do vídeo e também no comentário fixado, que já é aplicado automaticamente. Combinados? É isso então. Recados dados, vamos aos fatos. Jonathan Coulon. O pequeno Jonathan Coulon morava na cidade de Orval. Ele era um entre os 870 habitantes daquele lugar bem pequenininho. Conhecido pelos apelidos de Tite e Cowboy, o menino tinha uma vida bem tranquila em família, com sua mãe, padrasto e 3 irmãs. O pai biológico o abandonou quando ele era um bebê de apenas 6 meses de idade. Durante toda a infância, ele foi descrito como tímido e desconfiado, mas ainda assim alegre. Ele amava motocicletas e futebol e usava um brinco de ouro na orelha esquerda. E prestem bem atenção a esse detalhe. Em 2004, quando ele foi raptado, o menino estava com 1,40 m de altura e mais ou menos uns 30 quilos, ou seja, uma presa, digamos, frágil para qualquer predador adulto. O desaparecimento de um anjo. No episódio criminal do desaparecimento do Jonathan, entram detalhes que nos fazem colocar a mão na cabeça e exclamar: não é possível! Mas, infelizmente, foi possível. E as coisas aconteceram da maneira que eu já vou relatar. Então, o que a gente precisa entender e admitir é que existe uma diferença abissal entre uma fatalidade e uma situação de perigo, pois
Vejam bem, por definição, fatalidade é um acontecimento imprevisível, inevitável, como que marcado pelo destino ou um revés da sorte, digamos. Perigo, por outro lado, é uma circunstância, estado ou situação que prenuncia um mal para alguém ou algo. E eu tenho certeza de que vocês estão seguindo o meu raciocínio até aqui, não é? Então, maravilha, sigamos. Pois agora eu preciso descrever a vocês os fatos que envolveram o rapto do menino e vocês, meus caros abduzidos, depois vão poder comentar se foi uma fatalidade ou uma tremenda negligência diante de uma situação de perigo. Bom, era o dia 31 de março de 2004. O Jonathan e mais 23 crianças da classe do 5º ano participaram de uma excursão escolar para um resort na praia durante o período de uma semana, um evento chamado Acampamento de Verão PEP 18. Consta que o acampamento estava localizado na parte sul da cidade, no distrito de Menhir, e que a propriedade onde as crianças, monitores e professores estavam hospedados era delimitada por 2 estradas. Naquela época do ano, a cidade estava quase deserta e metade das residências estavam desocupadas. Basta imaginar, abduzidos, aquelas cidades turísticas de praia, por exemplo, fora do período de temporada, bem vazias. Jonathan dividiu o quarto, o dormitório, com outros 5 amigos e não havia maçaneta na parte interna da porta do quarto. Então, por segurança, a porta nunca ficava totalmente fechada quando alguém estava lá dentro. A cerca entre o resort e uma das entradas ao lado da propriedade estava quebrada e desabada em vários lugares. Então era fácil entrar no terreno, na propriedade e ter acesso aos prédios onde as crianças estavam. Na noite de 6 de abril de 2004, o grupo foi dormir por volta das 23 horas, pois uma festa havia sido organizada. Em um prédio adjacente, outra festa composta por jovens adultos comemorando a conclusão do BAFA terminou por volta das 2 horas. E esse BAFA é um diploma que permite trabalhar como monitor em atividades de lazer, como acampamentos, centros de lazer e albergues para crianças. Então, galera, vamos só recapitular algumas coisas até aqui. A viagem iria durar uma semana, então no dia 6 de abril era a última noite. Estava frio e chovendo. O imóvel era totalmente inseguro. Naquela noite, 2 festas barulhentas de encerramento ou comemoração aconteceram. Os meninos ficavam sozinhos no quarto, sem um adulto presente. Eu acredito que todos já perceberam os vários elos que vão se fechando para formar uma corrente criminal, não é? Perto da meia-noite do dia 6 de abril, o supervisor fez a sua última ronda e o Jonathan estava deitado em sua cama. Porém, no dia seguinte, pouco depois das 7 da manhã, o desaparecimento dele foi notado. Todos os seus pertences estavam no quarto, então supõe-se que ele estava de pijama e sem sapatos quando desapareceu. Foram realizadas então buscas em todo o imóvel e o menino não foi encontrado, nenhuma pista de onde ele pudesse estar. A polícia foi notificada, pessoas foram ouvidas pelos investigadores, entre elas o motorista do ônibus que havia levado as crianças ao acampamento e que permaneceu todos os dias no local. Esse homem pôde informar que na noite anterior, entre 18 e 19 horas, quando ele se deslocou até os banheiros, descobriu que a porta do bloco onde se localizava o quarto do menino e seus 5 companheiros estava escancarada, então o homem a fechou. Uma testemunha afirmou ter visto um automóvel com placas de matrícula alemã estacionado perto do resort na noite do desaparecimento. Uma pequena mancha de sangue foi encontrada em um lençol onde o menino estava dormindo. Com isso, se recolheram amostras de DNA de todos os presentes no lugar. Na verdade, em 5 anos de investigação, umas 2.000 amostras de DNA foram coletadas, mas elas não indicaram o responsável e a gota de sangue no lençol acabou sendo de uma outra criança que dormiu naquela cama algum tempo antes do Jonathan. 10 dias depois, em 16 de abril, o promotor de San Nazaré abriu uma investigação pelo suposto sequestro e cárcere privado do menino, enquanto Catherine Salzak tornou-se advogada dos pais do Jonathan Coulon. Todo mundo aqui sabe que as primeiras horas após um sequestro ou desaparecimento são muito importantes.
Nesse caso, o crime poderia ter ocorrido no intervalo de 6 ou 7 horas, o que era muito. E isso pensando que o menino estivesse mesmo dormindo meia-noite na sua cama. Caso contrário, o período desde o rapto até a notificação poderia ser ainda maior. De qualquer maneira, era uma janela de tempo gigantesca que até mesmo poderia permitir ao sequestrador uma fuga internacional. Foram realizadas então buscas ampliadas e campanhas para a localização do menino. Logo, o assunto ganhou os jornais da Europa toda. Cartazes foram espalhados por todo o país e também nas fronteiras. E eu vou fazer nesse momento, pessoal, um salto no tempo, pois tem uma coisa muito importante para relatar para vocês e logo nós vamos retornar à cronologia do caso, fechou? Muito bem. Em 22 de abril de 2004, investigadores alemães contataram os policiais franceses porque o caso de Jonathan tinha semelhanças com o de um serial killer alemão identificado como o Homem Negro, ou o Homem Mascarado. Esse criminoso era muito perigoso e tinha na sua conta pelo menos 40 agressões sexuais contra meninos. Isso nos últimos 8 anos. Ou seja, desde 92 ele atacava acampamentos de verão, orfanatos e lares temporários de crianças, principalmente no norte da Alemanha. Em alguns ataques, ele foi tremendamente ousado e entrou em imóveis residenciais e molestou crianças enquanto os pais dormiam tranquilamente no quarto ao lado de onde essas crianças estavam. E essa é uma informação que, não sei quanto a vocês, mas já desperta um sentimento de raiva, de impotência, um sentimento profundo de indignação. Pois esse sujeito, canalha essencialmente, sempre agiu como um animal que escolhe para atacar os mais frágeis do rebanho, aqueles que estão mais expostos ou distraídos, crianças totalmente inocentes e à mercê da sua perversidade. Nas mãos desse ser abjeto, 3 meninos alemães perderam as vidas após serem sequestrados e abusados. Foram eles Stefan Jar, de 13 anos, em 92, Dennis Rostel, de 8 anos, em 95 e também Dennis Klein, de 11 anos, em 2001. Então, nossa história aqui se divide em duas: a investigação francesa do Jonathan e também a investigação alemã. Mas vamos agora então retomar o relato inicial e focar primeiramente no trabalho policial francês relacionado ao pequeno Jonathan Coulon, a descoberta do corpo. Na noite de 19 de maio de 2004, o corpo do menino francês foi encontrado nu, amarrado em posição fetal e preso em um bloco de concreto localizado no pequeno lago da mansão Porte Calon, em Guérande. Esse peso não impediu o corpo de flutuar e denunciar a sepultura, entre aspas, do menino, que era procurado em todo o país, apesar de estar a apenas uns 29 quilômetros de distância do local do seu rapto. O pescoço, pulsos e tornozelos estavam amarrados com uma corda de nylon na forma de um nó marinho feito com precisão. Como o lago não era visível de fora dos muros daquela propriedade, a suposição inicial foi que o responsável pelo cometimento do crime conhecesse muito bem aquela região e o imóvel onde realizou a desova do cadáver. O médico legista do caso concluiu que o pequeno não havia se afogado. Também não foram identificados danos ósseos ou ferimentos visíveis e nenhum traço de estrangulamento ou a presença de elementos tóxicos. Assim, a conclusão do laudo foi asfixia, quando o assassino provavelmente sufocou o menino até a morte. Mas o estado de decomposição do corpo, acelerado pela imersão em água, tornou impossível atestar abusos. Essa suspeita do crime de violação persistiu e os investigadores criaram então um cenário onde o homicídio de Jonathan seria a obra de um predador local. Por quê? Os achados pós-mortem levaram a acreditar que a criança tinha sido mantida viva durante algum tempo antes do assassino matá-la. Somente um morador local conheceria o resort e o lado da mansão e como acessá-los discretamente. Uma particularidade em relação a Jonathan enquanto vítima é que ele era o menor do grupo, não em idade, em altura mesmo. Assim, foi dito que em algumas atividades ele ocupou o último lugar na fila, e isso, conjugado ao fato de ele usar um brinco, pode ter chamado a atenção de um predador doentio que depois o raptou.
pois não acreditamos que a escolha tenha sido aleatória. A polícia registrou também a localização da cama do Jonathan, que ficava perto da porta do dormitório, uma porta que não era trancada pela falta de maçaneta pelo lado interno. Esse é um daqueles elos completamente lamentáveis, não é? Inclusive, esse relato lembra bastante um que eu apresentei aqui no canal recentemente da Caroline N. Dixon. Fica a recomendação para quem não assistiu ainda. Muito bem, continuando aqui, uma marcha silenciosa foi organizada em 26 de maio na vila de Orval, onde morava a família do menino. Mais de 1.000 pessoas, incluindo autoridades locais, familiares e amigos, compareceram para prestar homenagem ao pequeno Jonathan, cujo funeral foi realizado no dia seguinte somente. Virginie Coulon, de 29 anos, a mãe do pequeno, e também o Stephanie, o padrasto, falaram a canais de televisão na época dizendo que sentiam raiva e solidão. Porém, pelo fato de terem 3 meninas que dependiam deles, só restava esperar pelas ações da justiça e tentar se reconstruírem. A investigação, ainda que não tenha sido abandonada, não resultou em nenhuma pista significativa durante muitos anos. Martin Ney, o Homem Negro. Seguimos agora então para o suspeito mencionado pela polícia alemã em 2004. Com base no modo do criminoso agir e também no perfil da vítima francesa, os investigadores da polícia alemã cogitaram que a morte do Jonathan estava conectada aos crimes que desde 92 aconteciam dentro das fronteiras da Alemanha. Crimes contra meninos cuja responsabilidade era atribuída a um abusador desconhecido que era chamado pelas vítimas e pela imprensa de O Homem Negro. Vale saber também que esse caçador conseguiu permanecer por quase 2 décadas sem ser detectado, mesmo havendo várias testemunhas dos ataques. As fontes dizem que a explicação para isso está no próprio crime, pois nenhum outro crime é tão absolutamente horrível quanto o abuso de crianças. E nesses casos, as únicas testemunhas geralmente são as vítimas. Pequenos que muitas vezes não entendem exatamente o que está acontecendo com eles, já que o adulto abusador costuma explorar seu poder ou a confiança da criança para impor a elas as suas vontades doentias. Sobre o abuso permanecer em segredo entre a criança e o agressor, as razões mais comuns são: o agressor é da própria família da criança, o agressor chantageia e ameaça a criança, as denúncias feitas pelas crianças não são acreditadas. E no caso dos muitos crimes do Homem Negro, a terceira opção prevaleceu. As denúncias feitas pelas crianças não foram acreditadas, ou seja, não levaram a sério as mais de 40 histórias do homem vestido de roupa de cor escura e com a face oculta por uma máscara tipo balaclava, que se esgueirava à noite até as camas dos meninos em internatos, acampamentos e prédios residenciais, tocava indevidamente nos seus corpos e depois desaparecia. Esse relato, repetido muitas vezes, soava às pessoas envolvidas, pais, familiares, monitores e professores, como um delírio aventureiro. Ou seja, não chegaram à polícia quando ocorreram. A incredulidade dos adultos era baseada na certeza de que seria impossível que isso acontecesse em dormitórios onde outras crianças dormiam, ou em quartos de crianças cujos pais dormiam ao lado. Assim, essas narrativas eram descredibilizadas como mentiras ou pesadelos. Isso é tão surpreendente e ao mesmo tempo tão chocante que eu vou insistir nesse ponto. O que acontecia era, por exemplo, no horário do café da manhã, um menino de menos de 10 anos de idade estar diferente, assustado, e depois de muita insistência essa criança relatar um homem todo vestido de preto e sem rosto tinha entrado no quarto dele, exclusivo ou coletivo, no meio da noite. Esse homem tirou as roupas do menino, tocou nas suas partes e depois foi embora. Pensem aqui comigo. Em uma casa ou instituição onde ninguém viu ou ouviu absolutamente nada, o que era mais fácil de acreditar? Que tudo tinha sido um pesadelo ou que havia um abusador em série, misterioso e sorrateiro, que entrava em qualquer imóvel e violava qualquer criança que ele quisesse. Lamentavelmente, esse homem era real, ele existia.
O homem negro foi finalmente identificado em abril de 2011 somente. Ele era um assistente social alemão, de 40 anos de idade, chamado Martin Ney. E quando ele foi preso, ele confessou várias agressões sexuais e os assassinatos dos 3 meninos alemães, 92, 95 e 2001. Mas naquela ocasião, o Martin negou ter matado o Jonathan Coulon. E no final do episódio, vou retornar ao caso, ok? Mas antes, preciso dizer que esse monstro tinha 1,96 m de altura, o que corresponde, do ponto de vista de uma criança, à estatura de um gigante assustador, não é? E a captura desse sujeito aconteceu a partir do testemunho de uma das suas vítimas. Mas eu vou explicar melhor aqui. Anos depois de ser atacado pelo Homem Negro, um rapaz alemão se deparou com um aviso de procura-se referente ao seu agressor. Esse anúncio tinha sido emitido por uma força-tarefa especial chamada Dennis. Esse nome correspondia a 2 vítimas que a polícia entendeu que estavam correlacionadas. Vocês se lembram desses 2 Dennis que eu comentei, né, sobre os casos. Bom, o rapaz de 26 anos viu o cartaz ou o anúncio de procura-se, o violador de meninos conhecido como Homem Negro, que até mesmo tinha um retrato falado e, de repente, uma lembrança explodiu na cabeça desse jovem. Uma pessoa, um nome. E essa recordação fazia parte de um acontecimento que ele viveu 16 anos antes, mas que era uma coisa tão estranha que ele não havia esquecido. Quando ele tinha 10 anos, um monitor jovem em um acampamento escolar o questionou detalhadamente sobre sua casa e até pediu que ele a desenhasse, e ele inocentemente fez isso. Deu seu endereço, falou da sua família, da sua casa, do seu quarto. Alguns meses depois, ele foi vítima do Homem Negro que invadiu o seu quarto e se posicionou ao lado da sua cama. Em fevereiro de 2011, então, essa testemunha se lembrava do nome daquele monitor de acampamento cujas atitudes eram estranhas e que poderia estar associado à onda de crimes Martin. A identidade de um monstro. Os investigadores que há tanto tempo estavam caçando esse monstro levaram em consideração essas informações. Martin Ney era um velho conhecido da justiça. O homem era assistente social, como vimos, e morava em Hamburgo há 10 anos. Porém, o senhor Ney tinha passagem pela polícia desde os 16 anos, quando ele chantageou 5 famílias em Bremen e ameaçou assassinar seus filhos. Naquela ocasião, lá no passado, um tribunal juvenil o condenou a serviços comunitários. Depois, em 2004, ele foi acusado de abusar sexualmente de 2 meninos e teve que pagar 1.800 euros. Outro ano, em 2005, ele chantageou um assistente social em Berlim que possuía uma coleção imprópria de imagens e vídeos de crianças. Mesmo errado, mesmo culpado da posse e distribuição desse material proibido, esse cara não aceitou a chantagem recebida e denunciou o Martin Ney à polícia. Nesse evidente conflito entre criminosos, o Ministério Público de Hamburgo confiscou os computadores de ambos os homens. Martin Ney também possuía uma série de fotos imorais armazenadas no disco rígido da sua máquina, incluindo fortes evidências e provas contra ele mesmo, pois existia uma denúncia de que em 1999 o homem mascarado, ou homem negro como era conhecido, abusou de um menino de 8 anos à noite em um acampamento escolar em Wilsbitten, quando ele obrigou a vítima a posar nua para fotos. Martin Ney tinha essas fotos em seu computador. Outras imagens também puderam mais tarde ser correlacionadas com o cativeiro de Dennis Klein, aquela vítima fatal de 2001. Mas, em resumo, a polícia em 2005 fez um trabalho raso e incompetente. Martin Ney foi condenado a 10 meses de liberdade condicional por extorsão e continuou trabalhando dia e noite naquilo que mais lhe dava prazer. Mas o disco rígido do seu computador permaneceu na sala de evidências em Hamburgo durante anos, sem que ninguém realmente analisasse o conteúdo. 6 anos depois, em março de 2011, foi quando as imagens foram redescobertas, digamos, e corretamente interpretadas pelo Ministério Público, e com isso, um mandado de prisão foi emitido contra Martin Ney. O trabalho dos investigadores, que incluiu a quebra dos sigilos telefônicos, bancários e também o perfil da internet, identificou que Martin Ney utilizava o pseudônimo Gerdex nas suas atividades ilegais no cenário da Deep Web, onde também se encontram os perversos que compactuam desse gosto
mórbido por crianças. Pesou também em desfavor desse sujeito, especialmente suas atividades em 31 de outubro de 2010, quando ele digitou não apenas frases soltas em um dos fóruns relevantes aí para esse tipo de gente podre, mas também reescreveu uma poesia de um autor alemão descrevendo suas ações criminais na morte de uma criança. Ou seja, quase 20 anos após o início da sua carreira criminal, ele foi detido e precisou responder pelos seus crimes. Durante seu interrogatório em abril de 2011, o educador, de 40 anos, confessou os 3 assassinatos, também ter abusado de dezenas de outros meninos em acampamentos, casas de campo e prédios residenciais no norte da Alemanha. Porém, aproximadamente 20 desses crimes já tinham prescrito. Segundo os investigadores, em 92 ele sequestrou e assassinou Stefan, como a gente viu lá no internato do distrito de Rotenburg, na Baixa Saxônia. E em 95 ele sequestrou Dennis em um acampamento onde o menino estava e o estrangulou. Em 2001 foi a vez do outro Dennis, o Dennis Klein, e ele também estava em um acampamento escolar. O Ministério Público de Estado também o acusou por 20 outros abusos cometidos ao longo dos anos, quando ele agia como um fantasma. Na verdade, o que se soube é que o Martin Ney estava escondido bem à vista de todo mundo. O aterrorizante homem negro, durante 2 décadas, levou uma vida dupla, quando durante o dia ele atuava como assistente social, um profissional atencioso e amigável, popular entre as crianças, que eram seus pupilos em acampamentos de férias e em lares de acolhimento. E durante as noites, nas suas saídas, quando ele caçava suas vítimas e satisfazia seus instintos carnais mais baixos. Vale saber que uma criança adotiva chegou a morar com ele por 4 anos e não sofreu nenhuma agressão nesse período, pois dizem que as crianças com as quais ele trabalhava não eram consideradas objeto do seu desejo, porque ele se sentia responsável por elas. A mente humana, não é? O julgamento aconteceu em 27 de fevereiro de 2012, quando o réu estava já com 41 anos. Na ocasião, ele respondeu às acusações de triplo homicídio e 40 acusações de abuso sexual de maneira totalmente apática e indiferente ao que estava acontecendo ali no tribunal. As fontes detalham que as declarações das muitas vítimas durante todo o julgamento deixaram o tribunal horrorizado e sem palavras, segundo falou o promotor público na época. As famílias das vítimas fatais estavam presentes e buscavam algumas explicações para os homicídios. Também exigiram indenizações com valores de 40 a 60 mil euros. Foi possível compreender que ele queria evitar a todo custo que outras pessoas, e especialmente sua mãe, descobrissem que ele tinha algo a ver com as crianças vítimas do homem negro. Assim, alegadamente, ele matou 3 das suas vítimas para impedir que esses meninos o denunciassem. Essa versão dos fatos nunca foi aceita pelos pais dos meninos e nem por grande parte do público. Pessoas que viram evidências de que outros motivos estavam em jogo, provavelmente uma motivação ligada ao prazer que ele sentiu com o medo das crianças, ou talvez porque tivesse uma inclinação perversa em explorar sexualmente os cadáveres. Ele foi condenado à prisão perpétua com possibilidade de liberdade condicional. Martin Ney falou no último dia do julgamento: "Acredito que minhas ações dificilmente são desculpáveis." Mas ele expressou esperança de que seria capaz de, no futuro, começar uma nova vida em liberdade. Anos depois, em abril de 2018, um colega de prisão revelou que Martin Ney havia admitido o sequestro e assassinato de Jonathan Coulon, e com isso, em janeiro de 21, ele foi extraditado para Nantes após ser acusado do assassinato do menino francês. Infelizmente, apesar de todas as similaridades entre os métodos usados na morte das vítimas, ele negou o crime e os investigadores franceses não conseguiram provar, do período de extradição de 8 meses, a sua autoria do sequestro e assassinato do pequeno Jonathan Coulon. Com isso, Martin Ney retornou ao judiciário alemão em setembro de 2021, onde continua a cumprir sua pena. No entanto, na França, as investigações continuam. Fotos dele em 3 fases da sua vida são divulgadas como principal suspeito, e a população é convidada a dar informações que possam comprovar a presença do homem negro na região de Saint-Brévin-les-Pins. Em 2004, Martin Ney tinha paixão por viajar. Ele passeava com grande frequência. Esteve como turista várias vezes na América Latina, nos anos 90, e com frequência ele ia à Dinamarca e à Holanda. Esteve
esteve também em Portugal e há até quem afirme que ele chegou a morar nas terras lusitanas. Assim, a pergunta que fica é: será que o número de meninos mortos é esse mesmo? Obrigado por sua companhia, um beijo do Ruivo e até o próximo episódio.